O golpe final é o movimento que termina por liquidar o seu oponente, pois é a arma principal de um lutador para nocautear o adversário. Alguns foram bastante originais ao escolher seu golpe final ideal, outros copiaram de lendas, e também há aqueles que têm um golpe final um tanto básico, mas muito poderoso. No entanto, como tudo na luta livre, nem sempre tudo pode sair 100% certo. Alguns golpes finais não são calculados da forma correta e acabam causando lesões ou algum outro problema. É por isso que agora vou parar de falar e hoje vou apresentar para vocês 15 golpes finais que terminaram da pior maneira na WWE. Número 15. Stone Cold. O movimento final de Stone Cold, chamado a Paralisadora, fez inúmeras vítimas ao longo dos anos. A execução do movimento depende tanto de como Austin o realiza, quanto de como o receptor vende o golpe. Ao longo dos anos, vimos muitas superestrelas venderem o Stunner perfeitamente, mas houve uma pessoa que realmente não vendeu nada bem aquele movimento. Estamos falando de ninguém menos que Linda McMahon. A família McMahon teve uma relação de amor e ódio com Austin ao longo dos anos. E quase todos já aprovaram o Stunner. Mas Austin tentou ser um pouco mais suave com Linda McMahon. Mas acabou errando o alvo, já que Linda McMahon não conseguiu vender o golpe corretamente. Mais tarde, descobriríamos que Linda McMahon sofreu uma deslocação dos ossos. Número 14. John Morrison. John Morrison retornou à WWE em janeiro de 2020, após 8 anos fora da companhia. Os fãs estavam empolgados com o retorno do Xamã do Sexy e da WWE. Ele foi trazido como um vilão e imediatamente emparelhado com seu antigo companheiro de equipe, o Miz. Tudo isso deixou os fãs enlouquecidos por trazer de volta uma das duplas mais populares do final da era da agressão implacável. John Morrison teve sua primeira luta em 17 de janeiro de 2020 em um episódio do SmackDown contra Big E. Morrison. Foi por causa do seu infame golpe Starship Pain, mas de alguma forma ele acelerou a execução e caiu longe do seu oponente. Mas os fãs não se importaram com o erro, pois estavam felizes em ver Morrison de volta. O problema foi que Morrison revelou em uma entrevista que nesse erro ele poderia muito bem ter quebrado o pé, porque seu pé não aterrissou de uma forma adequada no ringue. Da mesma forma, o retorno de Morrison trouxe boa sorte, porque ele e o Miz conseguiram conquistar novamente os títulos de duplas depois de muito tempo. Número 13, Randy Orton. O RKO de Randy Orton ocupou o lugar que lhe corresponde entre os golpes finais mais icônicos da história da WWE. Foi baseado no Diamond Cutter de Diamond Dallas Page, mas Randy Orton improvisou um pouco pulando antes da execução. A Víbora já fez inúmeras vítimas com esse movimento impressionante. Durante uma luta contra Rob Van Dam, Randy Orton tentou aplicar o RKO em seu oponente, mas acabou cravando o RBD de cabeça no ringue. Não se sabe se RBD quis vender bem o movimento e exagerou, ou se Orton quis aplicar o golpe final com mais força do que de costume, o que fez com que um inesperado Rob Van Dam caísse de cabeça no ringue. O resultado disso foi que Rob Van Dam quebrou o pescoço e sumiu da WWE por alguns bons anos. Número 12, Brock Lesnar. Raramente vimos a fera encarnada fazer movimentos aéreos. Na verdade, desde que voltou pela última vez à WWE, quase não vimos nenhum movimento aéreo dele. Isso porque, segundo ele, ficou com muito medo de praticar esses movimentos. Esse medo começou quando, na WrestleMania 19, ele quis praticar um Shooting Star Press contra Kurt Angle. Infelizmente, ele calculou errado e quebrou o pescoço. Isso foi contado pelo próprio Brock Lesnar em sua autobiografia. Kurt Angle disse que sentiu o som do pescoço de Brock Lesnar quando ele caiu. E é por isso que hoje em dia, a fera não faz nenhum movimento vindo das alturas. Número 11, Triple H.
Triple H não poderia ter um golpe final mais perfeito do que seu infame pedigree, já que o movimento combina muito bem com sua atitude. O Jogo é alguém que raramente causou lesões em seus oponentes ao longo de sua carreira, mas teve uma exceção com Marty Garner em um episódio do WWE Superstars, em 1º de junho de 1996. Triple H enfrentou Marty Garner, e quando foi para o pedigree, Marty Garner confundiu com um suplex e tentou saltar. Enquanto o movimento era aplicado, Marty Garner acabou caindo com a parte de cima da cabeça e sofreu uma lesão grave no pescoço. Nesse caso, podemos dizer que Triple H não teve nenhuma culpa. Foi Marty Garner quem se confundiu com o movimento e tentou recebê-lo de uma forma diferente. Número 10. Undertaker. A parceria que a WWE tem com a Autoridade Esportiva da Arábia Saudita os obriga a trazer muitas superestrelas da velha guarda para uma luta ou para fazer uma aparição durante os shows na Arábia Saudita. A empresa buscou a ajuda de Goldberg e do Undertaker para o evento principal do Super Showdown de 2019 e promoveu o evento com essa luta colossal. Ambas superestrelas se enfrentaram no evento principal da noite, e enquanto Goldberg tentava aplicar uma Spear, o enterrador desviou, o que fez com que Goldberg batesse no poste do ringue e acabasse machucando as cabeças. O homem morto piorou as coisas ao cravar Goldberg de cabeça com um golpe de túmulo enquanto ele ainda sangrava. Esse movimento foi tão mal executado que muitos médicos da companhia disseram que Goldberg poderia ter perdido a vida bem no meio do ringue. Número 9. Goldberg, o golpe de túmulo fracassado do Undertaker. Não foi tão ruim quanto pareceu. Como dissemos anteriormente, na Arábia Saudita eles procuram trazer lendas, e nesse caso fizeram um evento principal com 2 lendas, que já tinham mais de 50 anos e que não tinham tanta atividade frequente. Em cima de um ringue, como todo o evento foi divulgado em torno dessa grande luta, ambas as superestrelas tiveram que encontrar uma maneira de encerrar as coisas. Goldberg reuniu um pouco de energia e tentou aplicar um jackhammer no Undertaker, mas acabou executando o movimento muito mal, pois Undertaker caiu com todo o peso do corpo sobre o pescoço. O Undertaker pareceu ficar paralisado por um momento, mas conseguiu reunir forças para aplicar um chokeslam no Goldberg e assim encerrar a luta decepcionante. Na série Last Ride da WWE Network, o Undertaker contou que, se tivesse caído alguns centímetros mais para o lado, ele também teria perdido a vida naquela noite no ringue. Número 8. Owen Hart. Se não fosse por esse movimento mal executado, o rumo da WWE teria sido muito diferente. Stone Cold estava pegando fogo no ano de 1997 e pronto para enfrentar Owen Hart pelo título intercontinental no SummerSlam. Ambos se enfrentaram em uma luta muito difícil. Owen Hart sempre foi conhecido como um cara muito confiante no ringue, mas naquela noite tudo saiu de forma inesperada. Austin se levantasse. E surpreendentemente, fez a contagem de 3 nele, embora Austin tenha saído vitorioso. Essa lesão interromperia a... Número 7. Rob Van Dam. Esse erro pode ter marcado o fim de um grande impulso para Rob Van Dam na WWE. Em geral, quando você erra seus movimentos, deve evitar cair na garganta da outra superestrela. Mas foi exatamente isso que Van Damme fez nessa luta da Câmara de Eliminação, no ano de 2002. Embora não seja muito visível, RBD caiu com o joelho na garganta de Triple H. A garganta de Triple H inchou tanto que ele teve que passar a noite no hospital. Embora Triple H não o tenha culpado publicamente pela lesão na época, muitos acreditam que ele guardava rancor por isso. O pior de tudo isso foi que o jogo começou a se desesperar bem no ringue. E segundo os médicos, ele quase perdeu a vida naquela noite porque o ar não chegava aos pulmões. Número 6. Kevin Nash, o homem mais conhecido como Big Show ou O Gigante. Originalmente, era para ele enfrentar Nash no Starrcade. No entanto, Nash não pôde participar desse evento, então foi remarcado para o Sold Out no mês seguinte. A grande questão era: qual gigante conseguiria derrotar o outro?
Será que Nash seria capaz de aplicar um Powerbomb no The Giant? Finalmente, percebemos que Nash não conseguiu fazer isso e pioramos que está sob Sventold. E pior ainda, Nash deixou ele cair quase direto sobre a cabeça. Levando em conta o tamanho da pessoa envolvida, graças a Deus isso não causou ferimentos graves ou a perda da vida do Big Show. Número 5. Chris Benoit. Benoit é considerado um dos lutadores mais ousados da história da luta livre mundial. Ele arriscou sua cabeça durante toda a carreira profissional. Apesar de seus amigos próximos o avisarem para mudar seu golpe final, todos esses impactos cobrariam seu preço e acabariam desencadeando o trágico fim dele e de sua família. Em um episódio do SmackDown, Benoit enfrentou Booker T. A luta foi parcialmente equilibrada, mas em determinado momento Benoit decidiu se arriscar com um golpe que não estava tão planejado. E, segundo revelou o próprio Booker T, esse movimento nem sequer estava nos planos da luta. Embora não tenha sido um golpe mal executado, podemos dizer que foi um movimento não planejado e que fez com que Benoit ficasse vários dias fora de ação. Por isso, número 4, Spike Dudley, o ex-lutador da Extreme Championship Wrestling. Spike Dudley era conhecido por sofrer golpes extremos, tanto na Extreme Championship Wrestling quanto na WWE. Talvez o pior de todos tenha vindo na forma de um duplo powerbomb mal executado do interior do ringue para fora. Uma mesa estava esperando a queda de Spike, mas em vez disso, Spike acabou caindo no espaço entre a mesa e o ringue. Para piorar ainda mais esse golpe, a parte de trás da cabeça dele bateu contra a mesa, causando um impacto horrível enquanto a mesa permanecia intacta. As consequências desse movimento mal executado pela equipe A Resistência foram que Spike ficou com algumas concussões por algumas horas. Número 3. Lita. Este caso é um pouco parecido com o que já vimos do Benoit anteriormente. Lita era uma verdadeira destemida no ringue, já que executava movimentos que poucas lutadoras conseguiam tentar. Sua lendária amizade com Trish Stratus criou muitas lutas incríveis, mas em uma dessas lutas, Lita quase quebrou o pescoço, em um movimento mal executado terrível. Lita tentou acertar Trish Stratus com um salto suicida através da corda do meio, mas ela falhou na execução e caiu diretamente com o pescoço sem nenhuma proteção de Trish. Isso parecia horrível no começo, mas felizmente Lita não se machucou tanto e conseguiu continuar a luta. Mas esse erro horrível mostra o quão assustador isso pode ser. Se esses movimentos aéreos não forem executados perfeitamente e com a proteção adequada, poderíamos dizer que isso é exatamente o que aconteceu com Benoit? Benoit e Lita pularam para fora do ringue sem calcular o salto. Número 2. Brock Lesnar 2.0. Dissemos que Brock Lesnar normalmente é um cara seguro no ringue. Com isso, eu quis dizer que ele é uma pessoa que nunca demonstrou má intenção. Mas relembrando, houve um fato em particular que deixou todo mundo pensando lá. Em 2002, Brock Lesnar estava enfrentando Hardcore Holly. A luta estava indo muito bem, Brock Lesnar tentou aplicar uma bomba feroz. Foi nesse momento que Lesnar não conseguiu segurar direito o Holly. Mas ele mesmo assim, sabendo que não estava segurando direito, decidiu jogá-lo no ringue do mesmo jeito. O resultado desse movimento mal executado foi que Hardcore Holly quebrou o pescoço. Dizem que naquele momento Lesnar foi muito criticado, já que é imperdoável que um lutador saiba que o movimento não vai dar certo, e Mabrito está costuma de ter que setar, mesmo assim queira aplicá-lo. Número 1. Bret The Hitman Hart. Bret Hart certa vez disse que Goldberg é um dos lutadores menos profissionais da história. Essa má relação entre Goldberg e Bret Hart remonta ao final dos anos 90, quando ambos lutadores se enfrentaram no evento Starrcade, no qual o Hitman defendeu o campeonato mundial dos pesos pesados da World Championship Wrestling. Durante a luta, Goldberg acertou Hart com um super kick, causando uma concussão que acabou com sua carreira. Desde então, Bret Hart culpou 100% Goldberg por ter executado o golpe de forma errada, já que o chute, segundo ele,
foi com muita força e direto no rosto.